Sem dúvida. Agora a gente conversa com o secretário de Saúde de Rondônia, doutor Fernando Máximo. Bem-vindo, viu, secretário? Boa tarde, Luana. Acho que é bom dia ainda, né? Bom dia, Luana. Bom dia a todos os telespectadores do Câmera Mais. Bom, de que forma aí está preparado, o Estado está preparado para atuar nesses casos? Então, o Estado já vem tomando algumas providências há um certo tempo. A gente tem tido um contato muito íntimo com o Ministério da Saúde. Tivemos várias videoconferências, telefonemas, protocolos sendo seguidos, protocolos enviados por meio digital. Tivemos uma reunião presencial de todos os secretários estaduais do Brasil todo, alguns secretários municipais e o ministro, a equipe toda do Ministério. E a gente está em contato diário, na verdade, várias vezes por dia a gente tem contato, recebendo notas técnicas, recebendo alguns comunicados, e isso vem nos preparando há algum tempo. Montamos aqui também uma nota técnica do estado de Rondônia, que foi passada para todos os secretários municipais de todos os 52 municípios do estado. Amanhã e sexta-feira nós temos duas reuniões que vão ser em Jaru, com os 52 secretários municipais de saúde. Também trataremos desse assunto. Está aqui o pessoal da Agevisa também, a doutora Arlete, a doutora Flora, pessoal que tem trabalhado intensivamente nisso. Montamos um comitê estadual que só trabalha com isso, que inclusive acompanhou aqueles dois casos, um casal que esteve em São Paulo, na época começou a apresentar alguns sinais e sintomas parecidos. Os exames foram enviados para São Paulo, foram descartados, não era coronavírus, mas já acompanhou tanto o CIEVES, que é o Centro de Identificação e Estratégia de Vigilância de Saúde, do município de Porto Velho, quanto do estado de Rondônia. São dois CIEVES, trabalharam em conjunto nesse caso. Estamos interligados o tempo todo nessas estratégias, seguindo protocolos nacionais e internacionais, para que a gente primeiro tente evitar que o vírus chegue, mas caso ele chegue, a gente consiga trabalhar e cuidar desse paciente ou desses pacientes que porventura possam vir a Rondônia. Graças a Deus não temos nenhum caso nesse momento, nem suspeito mais em Rondônia. Tem um caso confirmado agora em São Paulo de coronavírus e tem alguns outros casos suspeitos Brasil afora, mas nenhum deles nesse momento em Rondônia, até porque já vários casos foram descartados, cerca de 55 casos já foram descartados Brasil afora, e tem alguns suspeitos ainda. Caso alguém tenha viajado aí para essas áreas de risco, como proceder? As áreas de risco aumentaram, Nós temos vários países agora, antigamente era só a China, agora são vários países da Ásia, países da Europa, que são países considerados, que tem vários casos que a gente tem que monitorar, E a pessoa que viajou para algum desses países, ou teve contato com alguma pessoa que esteve nesses países, e essa pessoa, esse paciente aqui, está apresentando sinais e sintomas sugestivos da doença, quais são? Febre, tosse, falta de ar, ela deve procurar um atendimento. O primeiro atendimento é nas UPAs mesmo. Qualquer dúvida, existe um telefone que eu vou ler aqui, me perdoem, é o 0800 642 5398, que é do CIEVES, 0800 642 5398. Esse telefone é 24 horas para qualquer dúvida. Vou falar mais uma vez, 0800 642 5398. Mas a pessoa que apresenta qualquer sinal ou sintoma, ela tem que procurar uma unidade básica de saúde ou uma UPA. Não é para ir para o hospital, não é para ir para o Semitron, não é para ir para o Cosme Damião, não é para ir para o João Paulo. É a unidade básica de saúde, ou a UPA, ou a Ana Adelaide, e aí essas pessoas serão atendidas, vão ser triadas. Se for um caso suspeito, aí o médico vai fazer todas as orientações. Provavelmente as pessoas vão ficar em internação domiciliar, vão ficar em casa, em isolamento, que é o que acontece no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa inteira. Os casos, a maioria das pessoas ficam em casa, em isolamento domiciliar. Alguns casos que complicam, que são cerca de 15% dos casos. 85% das pessoas saem muito bem. Cerca de 15% acabam tendo um caso mais complicado, tem uma piora respiratória, falta de ar, podem precisar de ficar na UTI. Esses casos, obviamente, vão ser internados. E cerca de 2%, 2 a 3% dos casos, infelizmente, acabam evoluindo para óbito. Mas a grande maioria dos pacientes que têm coronavírus é como se fosse um resfriado, como se fosse uma gripe comum, vão ficar curados independente de qualquer tratamento. Até porque não existe nenhum medicamento específico para o coronavírus. Não tem um remédio que fala, esse remédio cura o coronavírus. Não tem. O tratamento é, na maioria das vezes,
isolamento domiciliar, a pessoa vai ficar em casa, sem contatos de visita, sem sair de casa, tomando bastante líquido e medicamentos para febre e para dor, seja de pirona ou paracetamol, de acordo com o que aquela pessoa possa tomar, caso não seja alérgico ou não tenha outras contraindicações para tais medicamentos. Então, a grande maioria dos pacientes, só de ficar em casa, suspeitos ou confirmados de coronavírus, nós não temos nenhum confirmado em Rondônia ainda, só relembrando. Quem está em casa vai ficar com a máscarazinha, evitar compartilhar garfos, colheres, facas, copos, garrafa, escova de dente, que dessa forma transmite a doença. Quando coloca a máscara no paciente, automaticamente as gotículas de saliva já não saem, já diminui mais de 90% da chance dele transmitir essa doença. Pode transmitir ainda sim, pelas mãos, pega uma saliva, põe a mão no nariz, na boca, pega na mão de alguém ou pega em algum objeto. Então, o paciente suspeito vai ficar em casa, com máscara, evitar contato com outras pessoas, lugar arejado, vidros e janelas abertos, evitar conglomerado de pessoas. Não se transmite a doença com mais de 2 metros de distância. A grande maioria das vezes transmite até 1 metro, de 1 a 2 metros já é muito difícil, e mais de 2 metros de distância não se transmite. Ela então, tem cura, doutor? Tem. A grande maioria dos pacientes, 98% dos pacientes são curados. A grande maioria. Os que morrem são cerca de 2%. Os que ficam graves, cerca de 15%, mas também boa parte dos que são graves acabam sendo curados, são revertidos. É uma doença com potencial grande de ser curada, mas o que nós temos que tentar minimizar é a disseminação da doença. Então, você que está... a gente tem que ter todos os cuidados, lavar sempre as mãos muitas vezes ao dia, e não adianta lavar muito rápido, tem que ser cerca de 20 segundos. Conta aproximadamente 20 segundos lavando bem as mãos. As mulheres têm as unhas grandes, lavar bem as unhas, evitar colocar a mão na boca, colocar a mão no nariz, colocar a mão no olho, porque a gente às vezes pega na mão de alguém, pega numa maçaneta, pega numa mesa onde possivelmente tenha gotículas de saliva ali, ficou na mão. Daqui a pouco a pessoa põe a mão na boca e já está transmitindo a doença para ela mesma. Então, lavar muito bem as mãos, de forma adequada, na frente, atrás, entre os dedos, lavar bem as unhas várias vezes por dia. O uso do álcool gel é extremamente importante. Evitar colocar a mão no rosto, colocar a mão na boca, compartilhar esses objetos que eu já falei. Tudo isso é muito importante para não deixar disseminar a doença caso haja algum caso de coronavírus em Rondônia. Já temos um caso no Brasil e a gente tem que ficar muito alerta, porque pode acontecer. Pessoas que estão vindo da Europa, daqueles países mais acometidos, sobretudo agora a Itália, né, que está com muitos casos, pacientes vindos do Irã, pacientes vindos da China, de vários países do mundo onde tem um número de casos altos. Né, a gente tem que tomar essa cautela, esse cuidado. Mas não há necessidade de pavor, não há necessidade de desespero. O coronavírus não é extremamente letal como as pessoas começam a comentar. Porque as pessoas veem na televisão os tratamentos daqueles casos graves, paciente na UTI, aí tá todo mundo vestido, parece com a roupa de astronauta, mas aquilo lá é um número pequeno dos pacientes. A grande maioria dos pacientes vão ficar curados em casa, mesmo sem ter nenhum tratamento médico, sem ter nenhum medicamento. É óbvio que, se tem sinais e sintomas, tem que procurar uma UPA ou uma unidade básica para que o médico detecte se você pode ficar em acompanhamento em casa ou se você vai precisar se internar. E mesmo os que estão em casa, caso haja uma piora do quadro clínico, pode haver a necessidade de internar e aí sim vai para um hospital de referência, mas só indicado com encaminhamento médico a partir de uma UPA, a partir de uma unidade básica de saúde. Não há necessidade de desespero. Temos que ficar alertas, sim. A Secretaria de Estado da Saúde vem se preparando nos últimos 30 dias aproximadamente para isso, para atender um caso de coronavírus. Já tivemos 2 casos aqui de um casal que esteve em São Paulo. Isso foi uma verdadeira escola para a gente, porque a gente botou os protocolos para serem seguidos. Conseguimos, graças a Deus, seguir dentro daquilo que é previsto nacional e internacionalmente. E a gente está preparado para caso haja um caso de coronavírus em Rondônia. Entretanto, é extremamente importante a ajuda e a preparação também da população, porque nós não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É a população que está lá na periferia, ou que está lá no centro da cidade, ou que está no shopping, ou que está em algum lugar que tem um colega de trabalho que viajou para a Europa, que está tossindo, que está com febre, ou essa pessoa está apresentando esses sinais e sintomas. Então, é de fundamental importância que as pessoas, a população, esteja alerta para essas orientações. Lá a gente tem passado orientações pelo telefone que eu já passei, pelo 0800, 24 horas por dia. Lá no Instagram, @FernandoMáximo007, também tem orientações sobre o coronavírus. O site do Ministério da Saúde está o tempo inteiro, agora está
estava inclusive assistindo a entrevista ao vivo do ministro, né, tirando dúvidas de vários repórteres e etc. Então, tem muitas informações. As pessoas podem hoje, com os meios digitais, acaba ficando mais fácil, né, ter acesso a essas informações, e a gente tem que estar preparado, não só a Secretaria de Estado da Saúde, mas toda a população, sem pânico, sem pavor, porque, como eu disse, a grande maioria dos pacientes são curados sem... A grande maioria dos pacientes que têm coronavírus, mesmo com caso diagnosticado lá na Europa, na China, nos Estados Unidos, são curados sem nenhum tratamento. É bastante hidratação, repouso, evitar contato com outras pessoas, ambiente ventilado e tomar algum medicamento para febre e para dor, caso esses sintomas e sinais apareçam. Perfeito, doutor. Muito obrigada, e qualquer coisa, volte aqui para nos informar, tá bom? Eu que agradeço, estamos à disposição, né, e as pessoas que têm dúvidas, entrar em contato com esses canais pelo 0800 que eu já passei, ou pelo Instagram, @FernandoMáximo007. Obrigada. Bom, tá aí, viu só, Cleves?